Eu me desdobro entre agendas com o governador, com o governo do estado, agenda com as prefeituras, visita aos locais atingidos, recolho todas essas informações e venho para Brasília trabalhar dentro dos ministérios para resolver as normativas que eu enxergo que precisam ser mudadas. A normativa não previa, por exemplo, a contratação de... Quando tu falava sobre reconstrução, tu pensava que ia cair uma ponte, um bueiro, uma estrada, mas ninguém nunca tinha se deparado com uma situação da região metropolitana toda embaixo d'água. Porque a água passou por cima dos diques, aquilo virou uma grande piscina. Como é que tu tira essa água? Precisava contratar bombas para tirar a água. Não tinha previsão dentro do governo, uma normativa que as prefeituras pudessem apresentar um plano de trabalho para contratar bombas de sucção para tirar a água para fora. Foi nós que criamos essa normativa. Eu nunca repeti tanto uma frase comum que é: banco só empresta dinheiro para quem não precisa. Certo? Banco só quer emprestar dinheiro para quem não precisa. Porque a quantidade de exigências e de critérios que são utilizados para análise de crédito, para concessão, e nós estamos falando de recursos com fundo garantidor do governo. Nós estamos falando de recursos que o governo paga 40% do financiamento e tem fundo garantidor. O risco do banco é baixo, mesmo assim eles não aprovam. Né? Então eu me deparei recentemente com a situação do empresário que 15 anos atrás ele fez uma negociação com um banco público. Na época ele vendeu o imóvel para quitar. Eles deram um desconto de 40%, ele quitou com 60%. Faz 15 anos. Restabeleceu o negócio dele hoje tem saúde. Infelizmente, na cidade de Eldorado, encheu d'água, lama, e ele acessou o Pronamp Solidário, esse programa que eu estava falando antes. Tudo ok, quando foi para assinar, tem uma restrição. Como ele recebeu esse desconto, há 15 anos atrás, o nome dele consta numa relação de pessoas que não podem mais contratar com o banco. Eu perguntei para o banco, por quanto tempo? Eles falaram para sempre. E eu achei que não tinha prisão perpétua no Brasil. Eu achei que não tinha. E o que é pior, esse cadastro ele é disponibilizado para os outros bancos. E quando eu fui atrás da história com os bancos, me atiraram para o Banco Central. Aí fui atrás do Banco Central e descobri que é uma regra, segundo a informação, para proteger a integridade do sistema de crédito do país. E quando eu exigi uma explicação de por que o Banco Central, me atiraram para o Pacto de Basileia, numa espécie de acordo internacional entre os bancos para não correrem risco de concederem crédito para clientes de alto risco. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que afastar essa coisa, né? De que existe um ruído na relação. A minha relação com o governador é excelente. Sempre foi. Eu votei nele no segundo turno. Né? E acho, inclusive, que ele votou no Lula também. Né? Então eu nunca tive nenhum problema com ele. Boa parte dos secretários foram meus colegas, deputados estaduais, deputados federais. Alguns secretários dele participaram dos nossos governos. Então é uma grande bobagem essa história de que poderia haver, até porque eu estou lá para ajudar o governador. E a minha relação com ele nunca teve nenhum ruído. Nenhum. Eu falo com ele 2, 3 vezes por semana, às vezes até mais. E acredito que o governador tem em mim um aliado para ajudar a fazer com que as coisas de interesse do Estado ocorram com mais velocidade dentro do governo federal. Então, o presidente Lula precisava de uma pessoa, porque é tão grande a presença do governo federal que era necessário coordenar isso. Agora, teria que ser alguém que conhece o Rio Grande do Sul. Eu sou o único ministro gaúcho que tenha trânsito nos partidos. Eu fui deputado estadual, deputado federal,
conheço todo mundo, tenho uma boa relação com o governador, tenho acesso às empresas, às entidades, e tenho acesso aos ministros, e tenho uma linha direta com o presidente. Então não é uma questão de muita escolha, né? Qual é o outro nome que poderia preencher essas características? Bom, agora a água baixou, porque as pessoas querem saber o seguinte: eu posso ficar em casa tranquilo? Né? Tu tem região, 4º distrito de Porto Alegre, o que os empresários querem saber? Ficaram 30 dias sem água, sem luz. Eu recebi um recurso, agora eu posso limpar a minha empresa e reabrir ela? Então a primeira resposta que a população, de forma correta, quer é a seguinte: quem é que vai me dar a garantia de que esse negócio aqui não vai se repetir de novo? Então, os prefeitos, naturalmente, estão sendo chamados a dar essa resposta. Porque essa gestão hoje ela acaba sendo no âmbito dos municípios. E, naturalmente, isso tem uma interferência no dia a dia da política, né? A forma como cada prefeito mergulhou em enfrentar esse dilema, discutir a questão da proteção, a questão da habitação, o apoio às empresas. É impossível imaginar que isso não vai ter um efeito eleitoral no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, eu acho que é normal. Comunicação. Mas tem 3 coisas que todo mundo sabe a receita, que é técnico de futebol, né? Conteúdo para a internet. Todo mundo no Brasil é especialista, né? E também todo mundo sabe como é que deve funcionar a comunicação, né? Então, todo mundo sabe que tem uma fórmula pronta. E, normalmente, as pessoas apresentam uma solução simples para um problema complexo, né? Então eu vejo isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Eu não sabe? E como tu fala em comunicação, tu está falando de uma coisa que ela é muito ampla. Quer dizer, quando o presidente Lula defende uma política de enfrentamento com o posicionamento do presidente do Banco Central sobre os juros, não é um problema de comunicação que causa, é uma divergência que parte da sociedade tem com uma opinião. Não foi um problema de comunicação, foi mal comunicado? Não, é isso mesmo. A gente pensa isso. Tu entende? Quer dizer, não é um problema de comunicação. O que há é que setores da sociedade não concordam. Então nós não vamos deixar de ter opinião sobre as coisas, nós não vamos deixar de defender aquilo que a gente entende que é correto, que é adequado, né? Por conta de uma eventual divergência com um ou outro setor possa expressar. Isso é da... O presidente Lula sempre foi uma pessoa de posicionamento, né? É uma pessoa corajosa para a política, não é uma pessoa que se esconde, né? Faz questão de publicizar aquilo que ele pensa, aquilo que ele defende no cenário nacional, no cenário internacional. E ele é o nosso melhor comunicador, né? O presidente Lula, nesses últimos dias, ele está viajando mais. E o presidente fala nos eventos, né? E fala com a imprensa. Então, evidentemente, na medida que ele fala, também gera, né, uma especulação sobre as opiniões dele. Mas para nós é bom isso. A gente acredita que a mensagem que a gente quer transmitir com as opiniões dele, ela está cumprindo o papel que a gente quer, né? Quer dizer, nós queremos que as pessoas saibam que o Lula é contra a política de juros do Banco Central, né? Nós queremos que as pessoas saibam, né, que nós governamos para todos e para todas, mas que a gente tem um olhar especial para aqueles que mais precisam, na hora que as pessoas mais precisam. Nós queremos que as pessoas saibam que o Lula acha que saúde e educação não é gasto, é investimento, e por isso a gente quer gastar mais em saúde e em educação. Então a gente
por mais que algumas pessoas discordem, a gente quer exatamente que essa mensagem chegue. E quando ele fala, a força da palavra dele faz com que a nossa mensagem chegue onde muitas vezes, sem a participação dele, a gente não consegue chegar.